Fala Programmer, muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula e hoje nós vamos aprender sobre as constantes de horas e datas com a linguagem PHP. Hoje estou com a voz um pouco fanhosa porque eu peguei uma gripe, mas compromisso é compromisso. Eu tenho esse compromisso de fazer as aulas toda semana, então estou aqui para gravar esta aula para vocês. Então hoje, dominando constantes de horas e datas com a linguagem PHP. E já quero te pedir, caso você não seja inscrito, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e também deixando o like. Isso ajuda muito na divulgação do nosso canal, do nosso trabalho, beleza? Então, dominando constantes de horas e datas com PHP. Vamos dar uma olhadinha no nosso código que nós vamos construir. Aqui essa parte de cima é só uma parte que eu deixei já pré-definida para não ficar um design feio, mas eu deixei um design um pouquinho mais agradável. Se quiser, eu até posso deixar aqui na descrição, caso você queira baixar esse template para você construir os códigos nesse template. Mas aqui é o que mais interessa. Então, o que tiver dentro dessa tag PHP, vai ficar o nosso código PHP. E o que tiver fora vai ser HTML. Então, aqui temos o código PHP. O primeiro, você tem o fuso horário, é da região onde estou, que eu moro no interior de São Paulo. Aqui temos as nossas constantes para dias, constante para meses, constante para anos, semanas. Aqui logo abaixo vamos fazer uns exemplos mais práticos. Aqui esta parte eu só setei o mês em português, nós vamos aprender em detalhes como construir esta array. E temos aqui a parte de tempo, que é a questão de horas, minutos, segundos. Opa, deixa eu corrigir aqui é fuso horário. Nós vamos aprender sobre o fuso horário também. E aqui nós vamos fazer algumas datas completas, beleza? Então, isso é basicamente isso que nós vamos construir. Quando eu estou falando de constante, estou falando dos valores pré-definidos que o PHP possui, que nós podemos colocar aqui no parâmetro desta função. E a função que nós vamos dominar é o date. Então, constantes pré-definidas. Nós vamos aprender constantes de dias, que nós já vimos aqui no código, de semana, de meses, de ano, de tempo, que é de horas, minutos, segundos, fuso horário, e datas completas. São basicamente essas principais funções, as principais constantes que nós temos em PHP. Quais são os requisitos básicos para você fazer esta aula? Claro que principalmente você precisa entender o basiquinho do PHP. Você não precisa ser um mega programador em PHP para entender esta aula, mas você precisa entender que o PHP é uma linguagem de programação do lado do servidor. Você tem que entender o básico, como setar uma variável e assim por diante. São coisas básicas que você tem que entender, ter uma noção do que é essa linguagem PHP. Tem que ter o servidor instalado. Nesta aula eu não vou ensinar como instalar um servidor, mas você pode entrar no YouTube e pesquisar como instalar um servidor. Eu posso te dar um exemplo como o Zemp, o Wamp, Laragon, EasyPHP. Tem milhares aí de servidores que você pode instalar na sua máquina. Então, esse é o requisito básico também. E também, claro que não pode faltar o editor de código. Caso você não tenha editor de código, você pode usar até mesmo um bloco de notas que vai funcionar da mesma maneira. E claro que você tem que renomear o arquivo para .php, beleza? Então, esses são os requisitos básicos. Se você já tem esses requisitos, então já vamos entrar para a nossa aula. Vamos praticar agora. Então, qual é a função? Como já havia falado, é a função date. E aqui nós vamos ter o nosso parâmetro que vai ficar entre os parênteses. E esses parâmetros são as constantes já pré-definidas do PHP. E dentro desse parâmetro é o que nós vamos colocar o dia, mês, ano, horas, semanas, fuso horário e assim por diante, beleza? Então vamos começar com as constantes de dias. Nós temos de duas formas de fazer. Temos a opção de colocar com 0 à esquerda, que vai de 1 até dia 31, que é o mês completo. E para fazer isso, nós colocamos apenas date e dentro de parênteses nós colocamos a letra D minúsculo. Não pode colocar D maiúsculo, porque o D maiúsculo é outra constante, beleza? Então é minúsculo. E temos a opção de 1 a 31, mas sem o 0 à esquerda, que nós usamos a constante J. Então D e o J é para usar para apresentar dias. Então vamos lá no nosso código colocar em prática. Então aqui eu criei um novo documento e eu tirei toda essa parte aqui, porque isso aqui é um arquivo de amostra. Eu tirei tudo isso aqui, então vamos criar o arquivo novo. Então eu vou deixar aqui na descrição este arquivo para você fazer o download
e vai estar desta forma. Então aqui você vai acrescentar todo o código PHP. Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer, depois que você abriu a tag PHP, eu só vou colocar echo. Eu vou colocar aqui uma tag para deixar o texto em negrito. Vou colocar dias, vou fechar essa tag de negrito, que é o bold. Aqui logo abaixo eu vou colocar a tag para dias, que é o date. E a constante do dia com 0 à esquerda nós colocamos o D, já que eu não vou mostrar no navegador. Eu só vou pular a linha aqui, eu vou usar a tag BR mesmo. E aqui é a outra opção que é o J para colocar sem o 0 à esquerda. Vou pular a linha também. Então agora vamos ver no navegador como que está apresentando somente esses códigos que eu vou atualizar. Então aqui apareceu os dias. Hoje eu estou gravando esta aula no dia 8 de janeiro. Então apareceu a primeira opção, que é com a constante D, com o 0 à esquerda. E aqui abaixo apareceu somente o número 8, que é a constante J, que aparece sem o 0 à esquerda. Talvez, se você fazer aí na sua máquina local, pode aparecer com a data diferente. Por que pode aparecer diferente? Talvez é o fuso horário que pode estar de outra forma. Então, neste caso, se a data parecer diferente, então você precisa setar o seu fuso horário. Para isso, é bem simples. Então, como que nós aplicamos o fuso horário? Simplesmente nós usamos a função DayDefaultTimeZoneSet e nós colocamos o continente e depois a região. Caso você não saiba qual é o continente e a região, você pode entrar no site php.net manual pt_br maiúsculo timezones.php. Quer saber? Vamos dar uma olhadinha nesse site para você ver as opções que nós temos. Então vamos lá no nosso navegador, eu vou pesquisar nesse site. Aqui já aparece o continente. Eu vou entrar aqui em América, que é o nosso continente. E aqui vai ter várias opções. Você vai ter que procurar a sua região aqui. No meu caso, como estou em São Paulo, então eu coloco América, São Paulo. Então você vai procurar a região sua. Talvez você vai procurar o seu estado e não vai encontrar. Talvez é o mesmo fuso horário de outros estados que possuem, beleza? Aqui no nosso caso, como estou em São Paulo, é o mesmo fuso horário de Brasília. Caso você segue o mesmo fuso horário de Brasília, então você pode colocar São Paulo também, beleza? Então vamos lá no nosso código e setar esse fuso horário. Eu vou deixar aqui por cima mesmo. Vou deixar acima desse código. Então para setar o fuso horário, nós colocamos date, default, time zone, que é o fuso horário, e setamos esse fuso horário. Então no meu caso é América, São Paulo. Pronto, agora ele já está reconhecendo que eu estou trabalhando com o horário desta região, beleza? E tem algo interessante se você entrar aqui no site. Aqui logo abaixo tem a contribuição de alguns colaboradores, de pessoas que podem dar alguns exemplos de aplicação. Veja aqui que interessante que eles fizeram. Em vez de eu aplicar do jeito que eu apliquei, date, default, time zone set, América, São Paulo, você pode usar uma array, onde você pode simplesmente setar somente a sigla do seu estado. Vamos ver um exemplo. Vou copiar esse código. Vamos voltar lá no nosso editor. Eu vou colocar aqui, ó. Ao invés de colocar o continente mais o estado, você pode colocar a sua região desta forma. Então, eu vou escrever a variável, que no caso ele está usando a variável time zones. Eu vou colocar a chave do meu estado. No meu caso, estou em São Paulo. Só vou colocar São Paulo aqui. Beleza, ele já vai estar captando este valor. Aqui você pode até aplicar qualquer estado que você estiver. Se você estiver no Amazonas, você só coloca AM, então ele vai captar diretamente o fuso horário da sua região, beleza? Você pode ver que alguns estados, como Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e entre outros, segue também o mesmo fuso horário de São Paulo, beleza? Então, desta forma, você pode aplicar aí da sua região, que ele vai captar o fuso horário certinho, beleza? Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos aprender como apresentar os meses. Temos 5 formas de fazer. Temos a opção de aplicar January a December, que é em inglês. A única opção que aqui que nós temos é em inglês. Aqui é para você apresentar o mês completo.
E para fazer isso, nós usamos a função date com a constante f maiúsculo, não é minúsculo, é maiúsculo. Temos a opção de aplicar o mês de acordo com o seu número. Podemos colocar o mês com o 0 à esquerda até o número 12, que são os meses correspondentes com 0 à esquerda. Para isso usamos date m minúsculo. Temos a opção de mês abreviado, mas também ele é abreviado em inglês. Para isso nós usamos date m maiúsculo. Então nós podemos ver aqui que ele faz diferenciação entre minúsculo e maiúsculo. E temos a opção de colocar o número, mas sem o 0 à esquerda. E para isso nós usamos o date n. E a outra opção é para ver o número de dias que tem aquele mês. Em janeiro tem 31 dias, se você fizer isso aqui no seu código, ele vai apresentar 31. No mês de fevereiro, quando não é ano bissexto, ele vai apresentar até o número 28. Então você pode descobrir a quantidade de dias que tem aquele determinado mês. E para fazer isso, nós usamos date com a constante t. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos aplicar esses meses. Então só vou copiar aqui para ficar mais formatado, eu vou colocar logo abaixo. Vou trocar o dias por meses. Então vamos colocar as nossas funções. Então primeiro, date, F maiúsculo, só vou pular a linha aqui, BR, aqui vai apresentar os meses completos, mas em inglês. Nós vamos ver já já como apresentar em português. Date, o próximo é o M minúsculo. Vamos pular a linha. Agora, echo date. Agora o M maiúsculo, que é apresentar os meses abreviado. Eu só vou copiar aqui para não ficar digitando da hora. Então vamos colocar aqui. Echo date. Agora o próximo é o N, só que é minúsculo, porque o N maiúsculo é outra constante. E aqui, echo date, a letra T para apresentar a quantidade de dias que tem aquele determinado mês. Então vamos ver na tela como é que ficou. Só vou atualizar aqui. Opa, só apareceu aqui um N a mais, não tem problema. Então nós vemos aqui o primeiro, January. Aqui estamos no mês 1, mas com 0 à esquerda. Vemos aqui o mês abreviado. Aqui o número 1, que é de janeiro, mas só que sem o 0 à esquerda. E este mês vai ter o número 31. Então aqui no nosso código, só vou tirar esse N aqui que é intruso. Pronto, é desta forma que nós colocamos as constantes de meses. Agora vamos conhecer as constantes para aplicar em anos. E é bem simples. Nós temos duas formas. Temos o primeiro de aplicar uma data completa. Aqui eu coloquei um ano completo. Aqui eu apliquei um exemplo de 1995, 2021. 95 é o ano que eu nasci. Então para isso nós usamos date, o Y maiúsculo. Então completo é o Y maiúsculo. E a outra forma é o ano com 2 dígitos. Por exemplo, 95, 2021 é o 21. E para isso usamos date Y minúsculo. Então tem diferença entre maiúsculo e minúsculo. E também tem uma opção que nós podemos ver. Assim como nos meses nós vimos como descobrir quantidade de dias que tem naquele determinado mês, nós podemos fazer em ano para descobrir qual ano é o ano bissexto. Se der o valor 1, ele vai dizer que é o ano bissexto, e se der 0, é um ano que não é bissexto. E para isso usamos date L maiúsculo. Então vamos no nosso código colocar isso em prática. Eu só vou copiar esse código aqui. Vou mudar para anos. Agora logo abaixo vou colocar echo date Y maiúsculo. Isso aqui é para apresentar ano completo. BR somente para pular a linha. Echo date. E aqui o Y maiúsculo para apresentar o ano abreviado. E o ano bissexto, nós usamos date. Colocamos L maiúsculo. Então vamos ver no nosso navegador. Eu vou atualizar. Então aqui podemos ver que já está apresentando os nossos anos. 2021, completo. 21, que é o ano abreviado. E aqui deu 0 porque não é ano bissexto. Eu nem sei que ano que vai ser o ano bissexto, eu acredito que vai ser 2022. Não sei. Só sei que esse ano não é ano bissexto, então por isso que apresentou o valor 0. Então você vai ter que esperar até o ano que vem para aplicar o código para ver se é ano bissexto, beleza? Agora vamos ver como apresentar semanas. Semanas temos 5 formas de fazer.
Temos o primeiro de aplicar de 1 a 7, ele mostrar os resultados de 1 a 7, e 1 é para segunda-feira. Lembrando que 1 nesta opção é para segunda-feira e não domingo. Então, para isso, usamos date N maiúsculo. Se colocar o N minúsculo, ele vai apresentar a opção de meses de 1 a 12 sem o zero à esquerda. Então, você coloca maiúsculo para apresentar semanas. Temos a opção de semanas abreviadas, mas aqui também ele vai apresentar em inglês, como nós vimos ali em meses, que apresenta em inglês, aqui semanas também vai apresentar em inglês. E já já eu vou explicar como nós podemos transformar os meses em português. Temos várias opções, mas eu vou apresentar aqui de uma forma bem simples, que você também pode aplicar em semanas também. E para apresentar semanas abreviado, nós colocamos o date D maiúsculo. Se colocar minúsculo, ele vai apresentar dias com zero à esquerda, beleza? E temos a opção de apresentar a semana completo, e para isso nós usamos a função date L minúsculo, não vai colocar maiúsculo, porque maiúsculo é para o ano bissexto, para ver se tem o ano bissexto, mas só que ele vai apresentar também em inglês. E temos a opção de 0 a 6, e neste caso o 0 é para domingo e o 6 é para sábado. E nós usamos a função date com a constante W minúscula. E temos também a opção de ver qual ordem da semana, se nós estamos na primeira semana do ano, se é da segunda semana. E lembrando que sempre a semana, neste caso, começa com a segunda-feira. Mesmo que seja nos dias 8, 9 ou 10, se tiver a primeira segunda-feira, ele vai contar como a primeira semana. Então é a ordem da semana. E para isso nós usamos date com W maiúsculo. Então vamos lá no código apresentar as semanas. Então só vou copiar esta parte aqui para ficar mais formatadinho. Vou trocar para semanas. Então vamos lá digitar a nossa função. Então temos a primeira, echo date. Colocamos o N maiúsculo. Vamos pular a linha. A próxima, echo date, que é o D maiúsculo. Vamos pular a linha. Echo date. Qual é a outra opção? É o L minúsculo. Não vai colocar maiúsculo, senão vai entrar em outra constante. Então vamos pular a linha. Agora a próxima é echo date, que é o W. E por fim, echo date W maiúsculo. Então vamos ver lá no nosso código para ver se está funcionando. Então aqui temos as nossas semanas. Aqui apareceu o número 5 porque eu estou gravando aqui na sexta-feira. Hoje é sexta-feira, já estou fazendo essa gravação. Então por isso que apareceu o número 5, lembrando que começa com a segunda-feira. Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então 5 representa a sexta-feira. Temos a opção aqui de semana abreviado, mas está em inglês, que é Friday. E aqui a semana completa. E veja que aqui apresentou 5 também. Se nós voltarmos aqui no nosso código, este 5 representa para a letra W. Aqui começa de 0 a 6. Então, segunda-feira é o número 1. Então, vai ser quase semelhante que a opção que date com N maiúsculo. Porque aqui começa com domingo e aqui começa com a segunda. Então, nesse caso, o número 1 vai ser igual ao número 1 aqui da primeira constante. Beleza? Então, por isso que no nosso navegador apresentou o número 5 também. Então, quase nem vai ter diferença. A diferença que é que o 0 vai ser para domingo. E para o date N maiúsculo, o 7 vai ser para domingo, beleza? Agora vamos voltar aqui no nosso código, vamos praticar um pouquinho mais. Só vou pular mais uma linha aqui. Vamos praticar os atos que nós já criamos até agora. Então vou colocar echo date. Vamos colocar aqui uma data padrãozão. Vamos colocar o D para dia, que começa de 01 até 31. Vou colocar um mês, que é o M minúsculo, e vou colocar o ano completo. Então vamos ver o resultado. Vou atualizar. Então nós vemos que dia 8 de 1 de 2021. Então vamos ver aqui no nosso código. Vamos colocar mais um exemplo. Echo date. Agora eu vou colocar o padrão americano, que é YMD. Então vamos ver como é que ficou. Então aqui ele só inverteu as posições no padrão americano. Quando nós formos salvar dados no banco de dados relacionado a datas, sempre vamos salvar desta forma. Depois nós fazemos toda a manipulação para apresentar da forma que a gente quiser, beleza? Então esse é o padrão americano.
Agora vamos apresentar de uma forma que eu fazia na escola. Eu não sei se você fazia desta forma também. Nós colocamos, deixa eu colocar aqui echo. Eu vou colocar o nome da cidade, que no meu caso é Sarutaiá, que é o interior de São Paulo. Não sei se você conhece essa cidade, mas aqui que é o meu esconderijo. Depois nós colocamos date. Eu vou colocar o D, que é de dia, que é de 01 até 31. Depois nós concatenamos com D. Depois nós colocamos o mês. Vou colocar F para aparecer um mês completo, mas vai aparecer um probleminha para nós, mas vou deixar assim por enquanto. Depois nós colocamos D. E por fim nós colocamos o ano, que é o Y maiúsculo para aparecer completo. Então vamos ver no nosso navegador como é que ficou. Vou atualizar. Apareceu Sarutaiá, dia 8 de janeiro, mas só que aqui está em inglês. E esta era a forma que eu aplicava. Sempre lá na escola, lá no primário, nós todo dia colocava o nome da cidade, depois o dia, o mês e o ano para a gente praticar. Mas agora o que nós temos que fazer para converter este mês em português? Temos diversas formas, nós podemos colocar por tradução, mas aqui eu vou usar do método array. Nós podemos usar pelo método array multidimensional. Talvez você já ouviu falar sobre variável composta, variáveis de variável, vetores ou matriz, mas o que significa isso? Então, o que é array multidimensional? Então, primeiro você precisa entender o basiquinho, como que nós criamos uma variável. Eu coloquei aqui um exemplo. Então, aqui temos a nossa variável caixa, e eu vou colocar o valor livro dentro dela. Então é a mesma coisa deste exemplo, só coloquei o livro dentro desta caixa que simboliza a nossa variável. E para mostrar, simplesmente colocamos echo caixa, então será revelado o que está guardado dentro desta variável. Então esta é a variável base, então você tem que estar entendendo o que é variável para entender o que é array multidimensional. E para fazer uma array multidimensional, nós colocamos dessa forma, variável, o nome dessa variável você pode colocar qualquer variável, e depois colocamos os valores. Colocamos valor 1, valor 2. Então é a mesma coisa que este armário. A gaveta 1 vai reservar para o valor 1 e a gaveta 2 para o valor 2. E temos também a opção de fazer de outra forma, onde nós colocamos array, colocamos o valor 1 e o valor 2. A segunda opção é quando eu quero criar mais de uma variável. Por exemplo, se você tem um funcionário da empresa e este funcionário tem os dados pessoais, que você pode colocar, por exemplo, funcionário, e uma variável dentro desta variável por nome de dados deste funcionário. Por exemplo, seu nome completo, CPF, RG. Você pode colocar outra variável dentro desta variável funcionário, como os dados de localização, seu endereço. Você pode colocar outra variável, como habilidades deste funcionário. Mas isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, que eu precisava de uma aula para explicar em detalhes. Mas nesse caso, variável, eu vou usar por array, onde temos dois valores. E se eu quero mostrar o valor 2, simplesmente fazemos desta forma, echo, o nome da variável, e colocamos dentro chave o índice desta posição. Que no nosso caso, se eu colocar a posição 1, ele vai mostrar o valor 2. Lembrando que sempre começa com a posição 0 e assim por diante. Agora, esta mesma array, onde aqui nesse caso eu coloquei o valor 1, porque já quando nós não setamos o índice, ele já subentende que começa com a posição 0 e depois a posição 1, 2 e assim por diante. Mas eu posso fazer desta forma, onde eu aplico que a primeira posição será 0, 1, e se eu quiser eu posso mudar esses índices. Posso colocar o índice 1 e o índice 2 e para apresentar é da mesma forma. Em vez de colocarmos o número dessa posição, nós colocamos o nome deste índice, beleza? Então aqui no nosso caso, para apresentar o mesmo valor, que é o valor 2, nós colocamos o índice 2, porque ele está nesta posição. Então agora nós vamos aplicar no mês para mostrar em português. Então aqui vamos usar a constante n, onde nós temos os valores de 1 até 2, que representa cada mês. Então esses valores serão usados para índice. Então aqui nós vamos fazer desta forma, vamos criar uma variável mês, e o índice 1 será para janeiro, 2, fevereiro e assim para cada mês correspondente. Por exemplo, se eu quero apresentar o mês de maio, eu só coloco a variável meses e o índice deste valor, que no caso é o 5. Então, o que nós temos que fazer? Simplesmente colocar meses e nesse índice, no lugar, em vez de colocar um número desse mês, nós vamos colocar a própria função date e ele vai setar de acordo com o mês correspondente. Por exemplo, nós estamos no mês 1, então no lugar desse date n vai ser o número 1 e então ele vai setar o mês correspondente
desta array multidimensional, beleza? Então é desta forma que nós vamos fazer para apresentar um mês em português. Então vamos voltar no nosso código. Então em vez de colocar datef, então o que eu vou fazer? Aqui logo acima eu vou criar aquela array multidimensional, vou colocar meses, array, agora aqui dentro nós vamos colocar os meses. Então 1 para janeiro, janeiro, 2 para fevereiro, 3 para março, 4 para abril. Deixa eu só subir aqui a tela. 5, vamos colocar maio. 6 para junho. 7 para julho. Depois o 8 para agosto. 9 para setembro. Esse para outubro. 11 novembro. E por fim o 12 para dezembro. Beleza, nós já temos os nossos meses setados. Opa, só deixa eu apagar esse ponto e vírgula, é só vírgula. Então nós temos os nossos meses setados aqui de acordo com os seus índices. Então aqui neste caso nós vamos trocar esse f e nós vamos colocar a variável meses, e agora aqui dentro de chaves nós colocamos a constante n. Então aqui, como nós estamos no mês 1, então aqui ele vai ser substituído pelo valor 1, que vai ser o correspondente a esse índice, que no caso vai mostrar janeiro. Então vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está mostrando isso. Aqui atualizamos, então podemos ver que agora já está colocando o mês de janeiro, beleza? Então está funcionando. Agora nós vamos aprender como setar o tempo. O tempo está relacionado a hora, minutos, segundos, você tem até mesmo microsegundos. Então vamos conhecer sobre apresentando o tempo. Então nós temos a opção de apresentar se nós estamos no período da manhã ou no período da tarde. Para apresentar de forma minúscula, nós colocamos date A minúsculo, e temos a opção de colocar maiúsculo. Nós colocamos date A maiúsculo. Nesse caso, você pode usar qualquer uma das duas e fazer formatação com CSS ou com o próprio PHP. Então, é indiferente de qual você queira usar. Mas se você quiser usar minúsculo com o próprio PHP, com a própria função de data, você pode usar minúsculo dateA minúsculo e o dateA maiúsculo para AM, PM maiúsculo. E temos a opção de apresentar as horas de 1 a 12. Então, independente se você está de manhã ou à noite, ele vai apresentar a hora de 1 a 12. E para fazer isso, nós usamos o date G minúsculo. Então, nós podemos fazer uma junção de colocar echo date G, que no caso ele vai mostrar se o horário correspondente de 1 a 12, e depois concatenamos com date para date A minúsculo ou maiúsculo para apresentar se é de manhã ou à tarde. Aqui eu fiz um exemplo, mostrar 8 horas, mas no caso de manhã. E temos a opção de 0 a 23, horário de 0 a 23, mas sem o 0 à esquerda, nós usamos o date G maiúsculo. E temos a opção de 0, 1 até 12, aqui no caso é com 0 à esquerda, e vai ser da mesma forma que nós usamos o date G minúsculo, mas só que nesse caso é com 0 à esquerda. E usamos então a constante H. Temos a opção também de horário até 24 horas, começando do 00 até 23 com 0 à esquerda, e usamos o H maiúsculo. E agora minutos de 0 a 59, ele só tem a opção com 0 à esquerda. Para isso usamos a letra I. Nesse caso, minutos não é a letra M, porque a letra M é para usar em meses, com 0 à esquerda. E temos a opção de segundos, que é 00 a 59, que só temos a opção com 0 à esquerda. E nós usamos com a função date com a constante S. Eu nem vou apresentar aqui no meu código, que é bem simples, você já praticou bastante, você usou ali em meses, anos, dias, então você vai estar sabendo aplicar isso também nos seus códigos. É bem simples, é só pegar esse manualzinho e aplicar aí no seu código que você vai entender tranquilamente.
Agora vamos entender os fuso horários. Nós temos a opção de ver qual fuso horário que está setado. Por exemplo, aqui no meu caso, eu coloquei América São Paulo. Pode fazer um teste no seu para ver qual fuso horário que está setado. Além disso, em vez de usarmos a função date com a constante e, nós podemos também usar date default time zone get. Para setar novo fuso horário, nós usamos date default time zone set, e para captar nós usamos o get no final. Independente se nós vamos usar o date e ou esta função date default time zone get, ele vai apresentar da mesma forma. E temos também o date com o i maiúsculo, não é o L minúsculo, então nós temos que colocar certinho aqui para não dar erro. Que ele vai captar se nós estamos no horário de verão. Se der horário de verão, ele vai dar o valor 1, e se não estiver no horário de verão, ele vai dar 0. Então, nesse caso, você tem que testar aí num servidor dedicado. Talvez se você fizer um teste aí na sua máquina, talvez ele pode dizer que está no horário de verão, sendo que não está. No meu caso, eu testei aqui na minha máquina local e ele disse que está no horário de verão, sendo que nós não estamos no horário de verão. Então, eu testei no meu servidor dedicado e ele apresentou de forma correta. E temos o date O maiúsculo, que ele vai apresentar o fuso horário, que é o meridiano de Greenwich, que é o famoso GMT. Então, em algumas escalas, você vai ver, ou até alguns mapas, você vai ver desta forma, assim, que é o fuso horário. Se eu peguei uma imagem genérica da internet, você pode ver que cada região tem o seu fuso horário diferente. Então, no meu caso, eu estou em São Paulo, ele vai seguir aqui o padrão -3, beleza? Agora vamos ver datas completas. Nós vimos ali como nós podemos escrever a datas completas, como eu dei um exemplo, como eu usei ali na escola, no tempo de escola. Mas você tem algumas datas completas pré-definidas do próprio PHP. Temos a opção date com a constante C, que vai apresentar desta forma, que é um padrão americano, que começa com o ano, depois o meses e depois o dia. Depois vem a parte de tempo, que são as horas, e depois vem o fuso horário. E temos a outra opção, que é o date R, que ele vai aparecer a semana abreviada, que no caso Wednesday. Essa é a data onde está sendo publicado o vídeo. Então, Wednesday. Depois vem o 13 de janeiro, que no caso esse janeiro é a abreviação do janeiro em inglês. Depois vem o tempo e depois o fuso horário. Então, por hoje é só. Nesta aula nós vamos aprender somente isso. Mas será que acabou? Nós vimos lá no site do PHP. Aqui eu apresentei só a função date. Se pesquisarmos aqui por date, aprendemos somente esta função de date. Mas aqui você pode ver que há muitas opções de data. Então hoje só foi a opção de... Hoje nós só entendemos as constantes das datas, mas você pode entrar aqui no manual do PHP e explorar todas essas funções que estão disponíveis. Vamos ver um exemplo aqui, o check date. Vamos ver o que diz esse check date. Aqui é para nós verificarmos se uma data está certa ou não. Um exemplo aqui, guardando check date, aqui é dia 31/12/2000. E aqui eles colocaram outra opção, dia 29 de fevereiro de 2001. Então a primeira opção ele deu verdadeira, porque é uma data verdadeira, mas aqui no ano de 2001 não teve dia 29 em fevereiro, então por isso que deu falso, o retorno falso. Então você pode entrar aqui nas funções do PHP, pesquisar por date, e aqui vai aparecer muitas opções de funções que você pode testar. Caso você queira que eu explore um pouquinho mais dessas funções, você pode deixar aí nos comentários pedindo, eu quero entender mais sobre, por exemplo, local time, micro time, mk time. Você pode aí deixar aí nos comentários, que eu vou analisar e assim criar uma aula específica dando mais detalhes para você entender essas funções. Beleza? Então por hoje é só. Te aguardo semana que vem com a nova aula. Logo logo já estarei revelando qual tema que nós vamos abordar. Então fui e até a próxima.